Fala galera do sétimo, de boa? Lembra de mim? Sou o professor Rafael, professor de Geografia do nosso canal GeoFácil, vindo aqui justamente para facilitar a sua vida. Lembrando que esse vídeo agora é o vídeo de explicação do conteúdo, página 73 da primeira semana do PET 4. Já estamos aí no último PET desse ano, né? A primeira semana do último PET, tudo bem? Página 73, tudo bem? E antes de mais nada, vai lá, se inscreve no nosso canal. Basta você clicar aqui embaixo, aqui, ó. Clica aí, se inscreve, venha fazer parte da nossa comunidade geográfica do nosso canal GeoFácil, tá? Existem outros canais GeoFácil aí, mas não vai, vem pro nosso, se inscreve no nosso. Tô te esperando, você é o meu convidado especial. Se inscreve aí agora, tudo bem? E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre algo importante na geografia. Essa primeira semana vem falar de domínios morfoclimáticos e faixas de transição, tá? Apesar desse nome estranho, difícil, né? O que é um domínio morfoclimático? Quem foi que inventou uma coisa dessa, né? Mas você vai ver, pode ficar tranquilo, tá? É algo que vocês vão entender bem. A primeira coisa que vem falando aqui já no início da página 74 é regionalizar. Gente, isso é muito fácil. Regionalizar é você dividir em partes, dividir em pedaços por causa de algumas características, tá? Você pode regionalizar a sua casa, né? A parte que você mais gosta, da parte que você gosta menos, a parte que você utiliza para dormir, a parte que você utiliza para comer, a parte da sua casa que você utiliza para ver televisão, a parte da sua casa que você utiliza para tomar banho, a parte da sua casa que talvez você utilize para trabalhar. Tem muita gente que ajuda os pais aí, lava as vasilhas, limpa o chão, tem gente que tem que capinar o quintal, então dá para você regionalizar não só a sua casa, os bairros de uma cidade, por exemplo, são regionalizados, né? O que quer dizer? Cada bairro tem uma característica. Alguns têm casas muito mais ricas, né? Aquelas mansões. Outros bairros a gente pode falar que é onde tem mais campo de futebol. Outros bairros, bairro do centro, né? Onde tem mais loja. Então cada bairro vai ter ali sua própria característica. E aí depois vem falando aqui de domínio morfoclimático. Na verdade, galera, eu vou até colocar aqui nesse mapinha para vocês poderem entender melhor o que eu quero dizer. Domínio morfoclimático, nós estamos falando de regionalizar partes do Brasil porque elas têm características peculiares, né? Particulares delas próprias. Quando a gente está olhando, por exemplo, aqui, tá vendo verdinho aqui no mapa? A gente está falando aqui do domínio morfoclimático amazônico. Então a gente está falando da floresta amazônica. Lembre-se, quando a gente fala domínio morfoclimático, não estamos falando apenas da vegetação, mas de tudo o que aconteceu para aquela vegetação ficar daquele jeito. Então a gente tem que levar em consideração, além da vegetação, a quantidade de água, a umidade no ar. A umidade também é água, só que em forma de vapor, né? A umidade, a temperatura, a qualidade do solo. Esse solo, que jeito que é esse relevo? É um solo muito acidentado, ele é mais plano. Então, temos que observar diversas características e essas diversas características formam a vegetação daquele lugar. Então, olha só. No Brasil, nós temos domínio morfoclimático amazônico, esse que está verdinho aqui. O Cerrado, né? O Cerrado pega aí Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, né? Então, parte de Minas Gerais fica no Cerrado, tudo bem? O Cerrado ele também é conhecido como savana, né? Olha só a diferença da vegetação para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Floresta amazônica, nós vamos encontrar uma quantidade de água muito maior, né? As árvores são muito mais altas, né? São retilíneas, quer dizer, são retas, tudo bem? Já no Cerrado, as árvores são bem mais baixas, enquanto lá na Amazônia tem árvores que chegam a 50, 70 metros de altura. A média de árvores do Cerrado gira em torno de 4, 6, 8 metros de altura.
8 já tá bem alto, normalmente de 4 a 6, tá? Essas árvores parece que alguém pegou a raiz dela e a copa dela e deu uma torcida assim. Então nossas árvores elas são retorcidas, tem as tem a casca bem grossa que é para proteger, por exemplo, das queimadas. Não temos a mesma quantidade de água, né, presente, por exemplo, na Amazônia. Então a raiz das nossas árvores do cerrado são bem maiores do que a da floresta amazônica. Por que, que a raiz tem que ser maior? Para ir mais longe e buscar mais água, porque já que não tem aquela mesma quantidade de água. Então o cerrado é como se fosse uma floresta de cabeça para baixo, porque ela acaba tendo mais raiz, a raiz dela acaba sendo maior do que a própria copa da árvore, a própria quantidade de folhas que ela tem, tá? Nós temos a caatinga, lembrando que são dois As aqui, né? Caatinga. A caatinga, a característica dela é que ela já é um semiárido. Semiárido, isso quer dizer o quê? É quase que um deserto, né? São regiões onde a quantidade de água é muito pouca, mas muito pouca mesmo. E aí, o solo também é um solo fraco, tá? Um solo que tem poucos nutrientes. E aí, devido a esses poucos nutrientes, poucas plantas sobrevivem. Sobrevivem muito aqui plantas xerófilas. Professor, traduz isso aí que eu não entendi nada. O que quer dizer xerófila? Xerófila são praticamente cactos, né? São plantas que não têm muitas folhas, praticamente não têm folhas, e têm espinhos para se proteger. Por que elas têm espinhos para se proteger? Porque no interior dessa planta existe uma quantidade considerável de água. Então o cacto, ele, por exemplo, ele tem o seu próprio reservatório de água. Olha só que chique, né? Nós temos os mares de morro. Mares de morro fica praticamente em todo o litoral do Brasil, tá? Uma das características dos mares de morro, por exemplo, é a grande quantidade de umidade que vem do Oceano Atlântico, quer dizer, a água que evapora do mar e do oceano, quando ela chega no continente aqui, chove. E isso propicia, né, oportuniza um determinado tipo de vegetação que nasce nesse litoral brasileiro, tá? E aí, então já falamos do Amazônico, Cerrado, Mares de Morro, Caatinga. Nós temos aqui a azul, a Araucária. Vou até subir aqui mais um pouquinho para vocês verem melhor. De azul aqui, a Araucária. Nós temos as pradarias, né, que faz divisa aqui, por exemplo, com o Uruguai, tá? E a parte branca são faixas de transição. O que é transição? É que está saindo de um bioma, está saindo de um domínio morfoclimático e entrando no outro. Então, dali, nessas faixas de transição, você vai encontrar dois domínios morfoclimáticos, dois biomas de uma vez só, dependendo da situação, até três domínios morfoclimáticos misturados ali juntos. Tá? Então, por isso que fala faixa de transição. Está mudando de um para outro. Então, espero que você tenha entendido aí bem um pouco sobre o que eu quis explicar para vocês. Então, quando falar domínio morfoclimático, não pensem que é um bicho de 7 cabeças. Só repetindo para você não esquecer. Domínio morfoclimático é um conjunto de coisas que forma aquele lugar. Para formar determinado lugar, precisa de quê? Vegetação. Para ter vegetação, precisa ter a qualidade do solo, se é um solo rico, se é um solo pobre. Por exemplo, a região do Brasil onde tem o solo mais rico, o melhor solo do Brasil, que inclusive é chamado de terra roxa, fica na região sul e sudeste do Brasil. É onde se planta e tem a maior produtividade. Tudo bem? Só para você entender um pouquinho. Então, depende da qualidade, da quantidade de nutrientes que tem o solo, depende da quantidade de água. Nós temos regiões muito ricas em água, regiões muito pobres em água. Depende da temperatura, depende da umidade, depende do relevo, se é muito acidentado, se não é, se fica na planície. Aqui na floresta amazônica, região de planície. Nós já temos aqui, por exemplo, o Cerrado, partes aqui da Caatinga, que são regiões, por exemplo, de planalto, né? Então, os rios aqui nessa localidade tem muita cachoeira. Então, isso aí tudo vai variando. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, você aprendeu nem que seja um pouquinho sobre o nosso território brasileiro. Se inscreve agora, deixa o seu like, deixa um recadinho pro seu professor Rafael, manda aquele
Super abraço pro seu professor de geografia. Fala assim: professor, o professor de Rafael, o professor Rafael, lá do canal Geofácil, mandou um super abraço para você, tá? E mandou te agradecer por estar utilizando os nossos vídeos para o conhecimento. Galera, fui, se inscreve aí, hein? Você é o meu convidado, hein? Fui!